Coletiva de imprensa com o treinador Thiago Carpini, após a derrota do Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Carpini, sobre o posicionamento, a postura hoje do Vitória para esse jogo aqui no estádio Alfredo Jaconi. Bom, boa noite. Acho que não funcionou muito daquilo que nós imaginávamos, não só pelo resultado em si, mas acho que pela ideia de jogo. Apesar de que não foi de todo ruim, pelo menos no primeiro gol que nós sofremos, um gol de uma bola longa e mais de uma jogada individual do que de uma jogada trabalhada do adversário, onde o Vitória tinha um controle da partida, porém sem tanta efetividade, mas controlava as ações do jogo. Então, dentro do que a gente trabalhou, isso funcionou, porém a pouca efetividade, poucas chances criadas, né, de volume ofensivo, e controlando um jogo muito igual. E depois do primeiro gol, eu acho que seguiu na mesma tônica. E aí, quando você volta para o intervalo e faz aquelas mudanças como nós fizemos e toma um gol de novo com menos de 10 minutos, aí acaba mudando todo o panorama do jogo. Mas, enfim, foram erros que nós não podemos seguir cometendo nesse nível de competição, nesse nível de jogo. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Juventude aqui, a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Mas teve coisas boas a serem potencializadas e muita coisa aí para a gente ajustar. Emílio Pinto, da Itapuã FM. Carpini, o que aconteceu para o time fazer uma estreia abaixo do esperado? É realmente muito ruim, não imaginávamos esse jogo, a semana foi muito boa, né? A gente vem com aquela imagem apesar de não ter conseguido o título daquele último jogo, que foi uma postura coletiva de comportamento muito, muito boa. Mas são coisas que oscilam dentro do processo, que a gente sabe que na Série A isso a gente precisa corrigir essa rota muito rápido, isso não pode acontecer, essa instabilidade não pode acontecer, né, de jogar jogos tão bons e jogos onde as coisas não funcionaram como hoje. A gente com controle do jogo e sem efetividade ofensiva, e acabamos tomando o primeiro gol, onde nós controlávamos a partida, porém sem tanta efetividade, uma jogada individual, uma bola longa e uma jogada individual, né, mais mérito do atleta do que uma construção coletiva do adversário, mas a efetividade. E depois, no segundo tempo, como eu disse, né, tomar um gol com menos de 10 minutos de novo, um bate-rebate, a bola desvia na finalização, enfim, acho que as coisas não aconteceram para nós hoje. A gente sabe a nossa responsabilidade, sabe o que não aconteceu e seguir trabalhando. Agora, quarta-feira é Sul-Americana, vira a página do Campeonato Brasileiro e para a segunda rodada a gente volta a pensar nisso e principalmente precisamos voltar a ser a equipe que nós sempre fomos, né, de muita competitividade. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade da Bahia e Portal à Tarde. Carpini, um dos fatores que complicaram a Vitória em 2024 foi o início ruim de campeonato, como você mesmo ressaltou em diversas entrevistas. Nesta temporada, uma derrota por 2-0 com uma atuação muito abaixo do time, o que fazer para mudar esse cenário e não repetir o começo ruim, sabendo que os próximos jogos tendem a ser ainda mais complicados contra Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense? Olha, todo jogo é difícil na Série A, não só Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Juventude aqui no Jaconi também é muito difícil. Todo adversário de Série A tem o seu mérito, tem os seus méritos, assim como o Vitória tem os seus também. Eu acho que é muito cedo a gente trazer à tona isso, porque foi só a primeira rodada jogando fora de casa. É claro que não funcionou, claro que não foi um bom jogo, estamos todos na mesma página, todos de acordo. As coisas não encaixaram, a performance hoje não foi aquilo que nós imaginávamos e que nós precisamos para fazer uma Série A competitiva, mas vale ressaltar também que o início foi ruim, mas o final foi muito bom. Então, são 38 rodadas, é uma competição de constância, de evolução, de calma. Precisamos entender cada momento e a gente sabe que a gente está também, assim como o torcedor, muito chateado, não só com o resultado, mas com o que a equipe apresentou hoje. E nós temos na quarta-feira a oportunidade de já dar uma resposta diferente, uma resposta positiva. E o fato do início do ano passado, eu prefiro ficar com o final do ano passado, eu prefiro ficar com as coisas boas, porque a gente sabe realmente que essas coisas que aconteceram complicaram e a gente espera que esse ano seja diferente. Já na segunda rodada, independente do adversário, a gente possa dar uma resposta coletiva melhor. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carpini, na sua avaliação, qual é a principal causa da pouca produtividade ofensiva do Vitória? Está faltando encontrar aquele jogador que possa fazer a função parecida com a de Mateuzinho quando ele não esteja disponível? Isso é um ponto que a gente tem tentado construir. Hoje, você vê que nós viemos jogar na casa do adversário com PP, Rato, Mosquito, jogadores com essa capacidade.
Claro que quando o Mateuzinho joga, já falei em outros momentos, nós não temos a característica de nenhum outro atleta parecida com a dele, que consegue, né, quebrar a linha, um drible, fazer a equipe jogar da maneira que ele consegue. O Rato faz isso de maneira diferente, o PP faz isso de maneira diferente, mas hoje isso também não funcionou. E a gente, eu acho que é de consenso que a gente até consegue ter essa primeira iniciação de forma bem organizada. A gente entra no campo do adversário, controla as ações do jogo, né? Tanto é que nós tomamos o gol, onde o jogo estava muito favorável e controlado pelo Vitória, mas a nossa tomada de decisão, né? Nós tivemos ali algumas bolas que nós saímos 2-1 no contra-ataque e a decisão veio de finalizar e não de tocar. É uma jogada de triangulação que nós tivemos 2 ou 3 bolas de profundidade com o Claudinho e com o Mosquito, que faltou capricho na bola final, daqui a pouco virar o pé, achar um passe para trás, ter um melhor repertório nesse ajuste. Isso é detalhe, isso é trabalho, a gente vai melhorar, vai evoluir, né? Faz parte desse ainda início de temporada. Tássio Caldas, do Ben News, Baiana FM e canal do VG. Carpini, o Vitória fez uma boa partida na noite desse sábado, onde conseguiu ter mais posse de bola e criar algumas oportunidades, mas acabou não conseguindo ter o resultado positivo. Pensando no jogo de quarta, contra a Universidade Católica do Equador, o que tirar de proveito dessa estreia na Série A? Olha, talvez o controle de jogo, e eu sou muito sincero, não vou ficar aqui contando história para o torcedor. Quando eu preciso defender os atletas individualmente, o grupo, enfim, eu defendo e sigo defendendo. A gente, nos erros e nos acertos, nós estamos juntos. A responsabilidade não é só deles, é minha também, é de todos nós, e a gente divide ela, mas a nossa energia, o que foi apresentado hoje, não serve nem para quarta, nem para domingo. Esse não é o Vitória que conseguiu um grande feito ano passado, conseguiu um início, uma arrancada tão boa no ano de 2025, alguns objetivos alcançados e outros não, mas a gente hoje foi um pouco aquém do que nós somos. Então, isso pouco vai ser aproveitado para a nossa sequência. Nós precisamos encontrar de novo a nossa essência de um time competitivo, organizado e muito comprometido com o todo. Isso para mim é o mais importante. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Nos últimos jogos, o sistema defensivo passou a apresentar algumas falhas, inclusive individuais. Poderemos ter contratações para o setor defensivo? Olha, eu acho que quase todos os últimos jogos aí que nós sofremos gols, eu acho que foram mais detalhes individuais, né, do que situações onde nós fomos envolvidos em triangulações, em jogadas trabalhadas pelo adversário. Então são tomadas de decisões também, assim como nós precisamos melhorar a tomar decisão da parte ofensiva, da parte defensiva também. Eu não vejo hoje essa necessidade, a gente vinha muito na busca de um 9, né, de jogadores de lado, trouxemos o Pereira, o Eric, jogadores que eu ainda não podemos fazer nenhuma avaliação, porque eles tiveram 1 ou 2 dias de treino e já vieram para o jogo, então ainda sem entender qual que é o processo, qual que é a ideia, eles vão precisar de um pouco mais de tempo de adaptação, mas sem dúvida vão ajudar, né? Conseguimos aí esse 9 que tanto nós buscamos, mais um jogador para junto com o que nós temos, Janderson, Carlinhos, né, entregar aquilo que a gente espera, gols. E a parte defensiva é um setor que a gente não tem olhado tanto, a gente está muito seguro ali, né? O erro aconteceu, os erros aconteceram, a gente precisa melhorar, precisa evoluir, mas nós não podemos a cada erro individual crucificar um outro atleta e estar sempre contratando e trocando, senão a gente nunca vai encaixar aquilo que a gente precisa. Carlos Tavares, do Recanto do SCV. Carpini, no início do ano você citou não gostar de rodízio de goleiros. Hoje, a escolha por Gabriel tem outro motivo senão esse? Se sim, qual? Então, hoje foi a escolha do Gabriel, foi uma escolha, não foi um rodízio, né? Eu acho que ele vinha treinando bem, vem treinando bem, assim como o Lucas. O Lucas fez quase toda a temporada até então. O Gabriel é um goleiro que também eleva o nível do Arcanjo, eleva o nível do Vitória. E em alguns momentos ele vai ser também oportunizado, assim como o Lucas. E, enfim, não é rodízio, mas a gente é uma maneira de manter todos com a chama acesa. Se eu tenho 2 goleiros desse nível e eu confio, eu preciso também dar minutagem para ele, porque durante a temporada nós vamos precisar dos 2 em bom nível e eles vão competir pela titularidade. Claro que a gente entende o momento de cada um, mas eu ainda sigo sem a ideia de rodízio, de nós definirmos. Não significa que nós não vamos oportunizá-los. Rebeca Farias, da Unidas pelo SCV.
Carpini, de acordo com sua estratégia montada para essa partida, o que você acha que não funcionou e o que já pode começar a melhorar para o decorrer do campeonato? Olha, não funcionou o que nós estamos sofrendo um pouquinho, né? A nossa tomada de decisão final, aquele volume ofensivo que nós conseguimos em determinados jogos no início da temporada, até mesmo na nossa reta final do ano passado, né? De bola passando, de finalização, de a gente ter uma efetividade um pouco maior, isso ainda não funcionou. Nós não conseguimos encontrar uma maneira de ter essa produtividade ofensiva com a ausência do Matheus, por exemplo. Acho que nós sentimos também um pouco da ausência do Baralhas, então foram 3 ou 4 mudanças do time que jogou o último jogo de maneira satisfatória, que foi a final, apesar de não conseguir o resultado. Então, acho que tem coisas a serem ajustadas, mas algumas coisas a gente encontrou um caminho e eu acho que não é porque nós não conseguimos vencer na nossa estreia que está tudo errado. Tem coisas boas, coisas a serem ressaltadas e muita coisa a ser ajustada. Para finalizar, Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Carpini, hoje o Vitória manteve o losango com o rato flutuando e subindo bem pressão em muitos momentos. Porém, efetivamente, apesar da maior posse, o Juventude teve mais finalizações no primeiro tempo. Dentro dos 3 sistemas de hoje, o que você considera que não funcionou para o Juventude vencer o jogo, ao meu ver, de forma justa? Eu acho que assim, a forma justa pela eficiência, né? Eu também concordo. Acho que finalizaram mais e as chances que tiveram transformaram em gols, coisa que nós não conseguimos fazer. Então, acho que dessa maneira eu também concordo com a justiça do placar. O que nós tivemos foi um controle de jogo, algumas situações que funcionaram, mas essa produção ofensiva com o Rato fazendo a função do Matheus, em referência ao jogo anterior que nós usamos essa mesma formação, o Janderson e o Mosquito, enfim, nós estamos tentando encontrar alternativas dentro da temporada da competição e não tenho dúvida que a gente vai encontrar algumas maneiras de jogar, mas uma assim, talvez que a gente se identifique e insista mais, assim como foi ano passado, nós tivemos diversas formações e diversos sistemas para poder encontrar aquilo que a gente tem de melhor. O que nós fizemos ano passado talvez não sirva para isso, porque muda-se a característica dos atletas e cabe a nós encontrar a melhor maneira de utilizá-los. Então, não vou me apegar ao losango, ao 4-3-3, ao 4-3-2-1, eu vou me apegar àquilo que der certo, aquilo que encaixar melhor dentro das peças que nós temos. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada.